Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês vão assistir esse vídeo, mas aqui hoje, nessa live, eu vou falar um pouco para vocês sobre o principal problema de pessoas que têm enxaqueca e dor crônica. Antes de mais nada, eu não vou falar aqui sobre uma questão estritamente médica, uma questão biológica, sobre por que você sente essa dor de cabeça, por que você sente essa dor no corpo, o que você tem que fazer para melhorar isso, porque não é o objetivo. E também é muito bom a gente deixar claro que existem muitos fatores que vão fazer você sentir essas dores. Tem fatores biológicos e esses fatores a gente vai deixar um pouco de lado porque isso não vai ser o objetivo aqui. Por que eu falo isso? Porque muita gente pode achar que a terapia com a hipnose voltada para a dor crônica, ela cura tudo. E eu vou começar então contando uma pequena história para ilustrar o perigo dessa situação. Uma moça com dor de cabeça chegou na pessoa que faz terapia com hipnose e falou assim: eu tenho uma dor de cabeça muito forte e eu queria aliviar isso. E a pessoa, sem perguntar nada, falou: não, muito bom, vamos fazer então a terapia, porque como você tem uma dor de cabeça, a terapia ela pode te ajudar, pode aliviar essas dores, e de fato pode. Então essa moça que apenas falou com esse rapaz, né, no caso estava atendendo ela, falou que ela tinha dor de cabeça, o rapaz sem perguntar muita coisa foi atender ela. A dor passou, mas depois de um tempo a moça voltava sempre e falava assim: não, mas a minha cabeça ainda continua doendo. E o que isso deu no final? Deu que essa moça, toda vez que ela ia lá, ela precisava tipo de uma muleta, porque as técnicas da terapia de fato aliviaram as dores dela. Só que o que estava por trás da dor? Essa moça tinha um câncer no cérebro. E por isso é muito importante a gente fazer várias perguntas, a gente ver se não tem nada de fato ali que não seja da área da terapia relacionado à dor para poder ajudar a pessoa. Então, tirando esse caso, vamos assumir aqui que a dor ela é um processo que o nosso próprio cérebro utiliza para interpretar a vida. Eu vou entrar em algumas questões um pouco mais filosóficas e reflexivas aqui nessa live. E eu gostaria que vocês, todo mundo que está acompanhando aqui, entrasse junto comigo nessa reflexão. Porque talvez algumas coisas que os remédios não conseguem resolver, somente assim você vai conseguir resolver. Se você for parar para pensar, existem aqueles casos que a pessoa toma remédio, a pessoa faz toda a terapia, faz todo o tratamento, mas mesmo assim a dor dela persiste. A pessoa faz vários exames, não consegue encontrar nada. A pessoa vai em vários médicos, é maltratada por alguns médicos, ela se sente mal, ela acha que aquilo não tem mais solução. Ela acha que é o destino dela sempre sentir dor de cabeça, sentir dor no corpo. E por que ela não consegue melhorar? Por que essa pessoa sente essas dores e outras pessoas não sentem essas dores? Isso soa até um pouco como uma injustiça com ela. Como se ela fosse premiada com esse cavalo de Troia, essa dor que outras pessoas não sentem, mas ela sente. Então, por que isso acontece? Porque existem algumas coisas que os remédios não vão conseguir solucionar. O remédio ele vai atuar no campo físico, no biológico. E eu não estou falando de forma alguma que você deve parar de tomar eles, porque isso seria burrice, seria idiotice. Você precisa alinhar, você precisa juntar as duas coisas. Tanto a sua parte da mentalidade, que é o psicológico e tudo mais, quanto a parte física, a parte do problema em si biológico. Então, como que isso se junta na prática? O que isso de fato reflete? Se eu fosse resumir em poucas palavras, seria estilo de vida, modo de vida. Eu aposto com vocês que a pessoa que tem dor de cabeça, principalmente enxaqueca, ela tem uma vida estressante. Ela tem uma vida em que muitos problemas aparecem para ela. A vida dessa pessoa é uma vida de problemas.
e problemas que ela não consegue muitas vezes resolver. Às vezes desaparece um problema, entra outro no lugar. Quando acaba um problema, surge dois. Por que isso acontece só com essa pessoa? E não acontece só com uma. Isso é um comportamento muito interessante que se repete entre as pessoas que têm essas dores. Se você se identifica com isso, eu vou te convidar agora então para você refletir sobre a sua vida. Sobre todos os aspectos que envolvem ela. Você considera que existe aí então uma tensão muito grande? Você pode considerar que existe aí um estresse muito grande? Você acha que você precisa resolver muitas coisas e no final das contas você não consegue resolver nada? Talvez essa seja a pergunta inicial para a gente começar a nossa reflexão aqui. Quando a gente fala de vida, a gente pode envolver família, relacionamentos, trabalho, todas essas coisas. Então, você acha que você tem problemas no trabalho, problemas na sua família, problemas no seu relacionamento, problemas com você mesmo? Talvez você não tenha a vida hoje que você sonhou em ter lá atrás. E isso pode causar uma angústia. Talvez você tenha problemas com as pessoas que moram dentro da sua própria casa e você acha que esse problema te consome e você nunca vai conseguir resolver isso. Você está sempre ali tentando resolver, mas não sabe como. Você quer resolver, mas você não sabe como. E por que isso acontece? Por que você tem tantos problemas assim e esses problemas te causam até mesmo dores? Se você tem enxaqueca ou dor crônica, me corrija se eu estiver errado. Mas quando você percebe que existe alguma situação estressante ou você passa por algum problema, essas dores tendem a aumentar. Se você, por exemplo, passa por uma briga, você pode perceber que essa dor de cabeça, essa dor no corpo, ela tende a aumentar. Por que ela tende a aumentar? Primeiro pode entrar uma questão mais biológica, que principalmente a enxaqueca, ela está envolvida com vasos sanguíneos, de uma forma resumida. E quando a gente fica mais estressado, esses vasos sanguíneos podem sofrer algumas consequências. E isso pode aumentar a dor. Mas o que é a dor? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que a forma como eu sinto dor não é a forma como você sente dor? Porque a dor, na definição dela em si, ela não é algo fixo, não é algo fechado. Porque o estímulo físico todo mundo tem. O estímulo nociceptivo, que é o nervo, todo mundo tem igual. Mas a forma com que eu interpreto, a forma com que você interpreta isso é diferente. Então, qual é o grande problema que é o tema dessa live? Qual é o grande problema das pessoas que têm enxaqueca e das pessoas que têm dor crônica de uma forma geral? Eu considero que seria entender para que serve a própria vida. Entender para que serve a própria existência. Porque geralmente você nasce, você cresce, se desenvolve, morre, mas talvez nunca tenha parado para pensar para que serve a sua própria existência. É como se você olhasse para um celular e esse celular não tivesse forma. Ele como se fosse uma nuvem e ficasse assim se mexendo, de uma hora ele fica de uma cor, de outra ele fica de outra. E quando você não sabe a forma, você não sabe o limite de algo, você não conhece aquela coisa, os problemas começam a aparecer. Então, como você talvez nunca tenha parado para refletir profundamente sobre o que é, para que serve muitas vezes a sua vida, a sua existência, se a gente não tem essa consciência dos limites da vida, do que a gente pode fazer, do que a gente não pode fazer, a gente vai entrar em um sofrimento profundo. Porque afinal você não sabe o limite, você não sabe onde acaba, onde termina.
E um dos grandes entendimentos para que isso não aconteça é justamente essa reflexão. Porque vamos parar para pensar. Se eu não sei os limites da vida, se eu não sei para que serve a minha vida, se a minha vida está pautada só em trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar a conta, para depois chegar no final de semana e eu curtir um happy hour. Por que o happy hour é só no final de semana? Por que o happy hour é só depois do expediente de trabalho? Por que o happy hour é sempre depois da sua obrigação? Porque talvez você não tenha entendido para que servem essas coisas. Então, esse é um problema muito comum, muito frequente, e que eu vejo que poucas pessoas param para refletir sobre ele. Poucas pessoas, de fato, param para tentar entender os limites da vida, entender para que serve a sua vida. Quando você não entende isso, coisas começam a aparecer como problemas. Se você não entende, por exemplo, que o trabalho serve para você aprimorar suas virtudes, para você talvez aprimorar sua paciência, para você aprimorar talvez a sua prontidão, para você poder ajudar mais pessoas. Se você não entende isso, você vai ver aquilo como um fardo. Se você não entende isso, você vai achar ruim porque tem que trabalhar, mesmo trabalhando com algo que não gosta. A pessoa que começa a entender um pouco essa lógica, ela começa a entender também que, por exemplo, muitas coisas não são problemas. Muitas das coisas que a gente vive é apenas a vida em si, não são problemas. Quantas coisas você acha que mudaria se você, de fato, conseguisse refletir um pouco mais e perceber que a vida talvez não seja o que a gente acha que é. Talvez não seja só acordar, fazer as tarefas domésticas, fazer as obrigações, trabalhar, pagar as contas e ir dormir. Talvez não seja só isso. Porque se você tem a oportunidade de desenvolver suas virtudes, eu considero que essa seja a grande chave. Em qualquer situação, você vai perceber ali uma oportunidade de melhora. É como se fossem mini treinamentos diários. Todo problema que aparece, você pode olhar para ele de duas maneiras. Ou você vai olhar para ele da maneira de uma pessoa que não entendeu de fato o sentido da própria existência, que é uma pessoa que fala, bom, um problema. Infelizmente eu vou ter que ou superar, ou vou levar ele para frente. De alguma forma eu vou tentar deixar ele de lado. Ou, da segunda maneira, pessoa que entende um pouco da existência, do sentido da sua existência, ela vai olhar para aquele problema e falar assim, é uma oportunidade de aprendizado. É uma oportunidade que eu tenho para me submeter a essa experiência e talvez aprender alguma coisa nova. Então, essa eu considero que seja a grande percepção do que de fato é problema e do que é a vida, do que é a vida real. Por que então muitas pessoas elas consideram que tem problemas na família? Por que muitas pessoas consideram que tem problemas no trabalho? Porque elas não conseguem perceber ainda que esses fatos talvez não sejam problemas, sejam só a vida em si. E isso é uma coisa simples, mas muito poderosa. Porque, voltando um pouco, saindo dessa questão um pouco mais filosófica e entrando para a questão prática, por que a pessoa que tem enxaqueca, ela desenvolve essas dores muito mais fortemente quando tem uma vida muito mais estressante? Por um simples motivo. O que é uma vida estressante? Aquela vida que você está sempre tenso, você está querendo resolver tudo, não consegue resolver nada, muitas coisas te irritam, você percebe que não consegue ter ali as responsabilidades que você queria. E esse é um comportamento muito comum que eu percebo nas pessoas que eu converso, que têm enxaqueca, têm dor crônica e não conseguem melhorar isso. Por quê? Porque é simplesmente essa questão de entender
O que é problema e o que é vida real. Quando você começa a entender isso, talvez coisas que antes você achava que eram problemas não são mais problemas. Se você acha que, por exemplo, um engarrafamento é um problema e você fica super estressado porque ficou ali naquele engarrafamento e não consegue mais chegar no horário onde você queria chegar. Agora a gente vai entrar numa questão bem mais filosófica, puxando a parte da escola estoica. Existe uma área da filosofia, uma parte da filosofia, que é chamada de estoicismo. E, resumidamente, o estoicismo ele vai falar o seguinte: você não pode se estressar, você não pode querer mudar aquilo que você não pode mudar. Você não pode se preocupar com coisas que estão fora do seu alcance. E o que seria isso? Por exemplo, tem como você mudar o fato de que vai chover mais tarde ou vai fazer sol? Não tem. Mas se você queria muito que fizesse sol porque você queria ir para a praia, porque você queria fazer alguma coisa, queria ir para o parque e começa a chover. Por que você ficaria triste se começasse a chover? Em algum momento você tem controle sobre o tempo? Não tem. Então, se você não entendeu que você não tem controle sobre o tempo, o fato de chover mais tarde pode te deixar triste, pode te deixar angustiado, pode te deixar mal de alguma forma. E essa é uma questão muito recorrente na filosofia, né? Uma questão muito recorrente nessas reflexões. Por que você se entristece por algo que não está ao seu alcance? Porque você criou na sua imaginação, dentro do seu mundo mental, que você pode mudar aquilo. Você acha que fazendo uma simpatia, colocando um ovo na janela para fazer alguma coisa do universo vai te ajudar e pelo fato de você ter esse sentimento, você vai conseguir mudar algo que não está ao seu alcance. Isso é impossível. Você está criando os seus próprios espinhos. Você está criando seu próprio sofrimento. Quando você não consegue entender que existem coisas que não tem como você controlar e o que vier você vai ter que aprender a lidar, é a chave para você não se iludir com você mesmo. Então, a pessoa que tem, né, no caso aqui o tema da live, dor crônica, tem enxaqueca, por que ela tem uma vida estressante? Talvez porque ela quer resolver tudo. Talvez porque ela quer ter controle de tudo da vida dela. Da vida dela e dos outros. E por que ela acha isso? Não tem justificativa. Se você for parar para perguntar para uma pessoa dessa, indagar ela, vai chegar uma hora que ela não vai ter resposta. Ela não vai ter o que responder. Porque não tem justificativa. Talvez ela ache, talvez isso é um pensamento muito comum, né, de que fazer muitas coisas, fazer várias coisas, é sinal de uma pessoa produtiva, é sinal de uma pessoa trabalhadora. Só que isso, no fim das contas, não importa. Porque se você não consegue resolver tudo, isso não faz tanto sentido, isso só vai te prejudicar. Então, nessa questão, que a gente puxa um pouco para o lado da filosofia, se você entende até onde o seu braço alcança, você nunca vai deslocar o ombro. Se você entende até onde o seu braço alcança, você não vai sentir dor no cotovelo. Porque você não vai tentar se esticar, se esforçar para algo além do seu campo de ação. E o que está no seu campo de ação? Muitas vezes são as suas próprias atitudes. Não são atitudes de outras pessoas. Então, o que acontece? A gente pode ficar muito triste, muito chateado, muito angustiado, porque a gente não consegue mudar a atitude de determinada pessoa. Mas, se você for refletir bem a fundo, então, nessa nossa linha de raciocínio, não tem como.
Seu único campo de ação é você mesmo. Então, nessa questão, por que que uma pessoa que tem enxaqueca, uma pessoa que tem dor crônica, ela tende a sentir mais dores quando acontece algo de ruim? Porque isso seria uma interpretação biológica do corpo em relação aos problemas. A dor, ela pode passar de um campo emocional para um campo físico. Talvez o indivíduo sinta tanta dor emocional que isso, de alguma maneira, se transforma em dor física. E qual é o problema disso? O problema é simplesmente tudo que a gente acabou de falar. Se você é uma pessoa muito estressada, se você é uma pessoa que quer resolver tudo, não consegue resolver nada, isso vai acumulando dentro de você. Se você é uma pessoa que fica matutando ali os problemas o dia todo na sua cabeça, de alguma maneira ou de outra, você vai se influenciar por conta disso. Você vai perceber que, de uma forma ou de outra, essa tentativa de você tentar alcançar além de onde o seu braço alcança, vai te causar uma dor. Aqui, essa é uma alegoria, né? Que eu falei aqui. Se você não consegue perceber até onde o seu braço alcança, você vai ter dor de ombro, você vai ter uma dor no cotovelo. E isso se encaixa perfeitamente no que a gente está falando. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão para todo mundo que está assistindo aqui, para talvez a pessoa que for assistir aí mais tarde. Se alguém tiver alguma dúvida e tiver algum comentário, pode deixar aí também, que daqui a pouco eu vou responder. Além disso, eu vou propor uma reflexão para você que tem dor nesse momento. A sua dor, com certeza, ou talvez, provavelmente, existem situações em que ela melhora e existem situações em que ela piora. Pensa comigo então, quando que a sua dor melhora e quando que a sua dor piora? Isso é um indicativo muito grande do que pode ajudar e do que pode piorar a sua dor. Então, as pessoas, principalmente que têm enxaqueca, que tomam vários remédios, fazem uso de várias medicações e talvez nenhuma resolva. A pessoa que vai em vários médicos e talvez nenhum dê aquela certeza para ela de que é isso e ela começa a criar uma angústia. Aí entra naquela questão que eu falei no início dessa live. Existe sim a parte biológica da dor, mas também existe a parte psicossomática, que é a parte da mentalidade, que é a parte de como você interpreta isso, como o seu cérebro entende a vida. Entendendo a vida, ele consegue selecionar o que é problema e o que não é problema. E quando ele entende que algo é problema, aí vai entrar você e você mesmo. Você e a sua capacidade de encarar os problemas. Tem gente que tem esses problemas e internaliza eles. E essa internalização causa o que a gente chama de somatização. Quando você tem muitos problemas, você pode guardar muito para você. E guardando muito para você, o seu cérebro ele pode descobrir uma nova forma de sentir esse problema, que seria a dor. Uma maneira simples e prática para poder provar que isso pode acontecer é simplesmente o seguinte. Existem neurônios que são células, que eles se juntam e fazem um emaranhado dentro do cérebro. Você pode relaxar partes do seu corpo e tudo mais, mas, por exemplo, uma pessoa que ela perdeu o movimento do braço. Vamos supor que ela perdeu ali uma parte do cérebro dela e perdeu o movimento do braço. O seu cérebro é capaz, por meio da neuroplasticidade, de desenvolver uma rota alternativa. Então, essa rota alternativa é uma nova forma da pessoa conseguir mexer o braço. Se o cérebro é capaz de fazer isso, imagine então o que ele é capaz de fazer quando a gente, por exemplo, guarda muitos problemas.
Se tem tanto problema dentro da nossa cabeça, tanto problema dentro da gente, será que não seria possível, então, dessas novas formas de tentar entender e lidar com esses problemas, sentir uma dor? Porque isso é muito frequente. E como que eu posso desconfiar disso? Porque das pessoas que eu atendi, quando esses problemas emocionais são resolvidos, a dor física ela tende a aliviar também. Então, na questão da enxaqueca, na questão da dor crônica, existem coisas que nem os remédios vão funcionar. Então, nessa live eu queria trazer essa mensagem para vocês, essa reflexão. Se você entrou agora mais pro final, eu recomendo que você depois assista o início, que tem uma reflexão muito importante lá, sobre o sentido da própria vida. Quando a gente entende o sentido da própria vida, o sentido da própria existência, a gente consegue distinguir o que é vida real e o que é problema. Às vezes, e muitas vezes, a gente acha que são problemas, mas na verdade é apenas o fluxo da vida. E isso é crucial para a gente conseguir ter uma vida boa, uma vida normal. Espero que você que esteja assistindo aqui tenha entendido um pouco sobre isso que eu gostaria de falar. Isso é uma questão muito interessante que dificilmente você vai encontrar por aí relacionado à dor. Porque geralmente quando a gente fala de dor, a gente acha que é só uma coisa física. É só tomar um remédio que passa. Mas e quando você toma um remédio e não passa? E quando você faz um exame e não descobre? O que pode ser? E quando você percebe que quando fica mais estressado a dor piora, quando fica mais relaxado a dor melhora? Isso é um sinal, isso é um indício. Então, nessa live aqui, eu gostaria de trazer essa mensagem para vocês. É uma live um pouco mais rápida, apenas de 30 minutos. No futuro eu vou ir conversando com vocês, vou abrindo as caixinhas de pergunta lá no story, vocês podem mandar. Se você tiver alguma dúvida, se você gostou dessa live, se você sentiu que alguma informação que eu falei aqui foi útil para você, quiser conversar comigo depois, pode me chamar aí nas mensagens que a gente vai conversando. Então, de uma forma geral, é isso. A terapia da dor crônica, a terapia voltada para a dor, ela trabalha em cima disso, juntamente com a hipnose, que é um estado natural do cérebro, não tem nada de mágico, não tem nada de místico. Então, se você tem dor crônica, se você tem algum problema desse, recomendo que você acompanhe também o conteúdo que eu tenho aí no meu perfil, que pode te ajudar bastante. Tudo bem? Até mais então, essa foi a live de hoje. E eu vou dar continuidade então, toda terça-feira, meio-dia, uma live sobre algum tema reflexivo aqui, para a gente aos poucos ir construindo essa reflexão e essa consciência da própria existência, essa consciência dos próprios problemas, essa consciência da própria vida. Tá bom? Até mais e obrigado aí pro pessoal que acompanhou até agora. Tchau!